Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Estarei mais uma vez aqui com a aula de ensino religioso. E dando continuidade na aplicação dos nossos conteúdos, o conteúdo de hoje será místico e espiritualidade. Vamos perceber aí esses dois termos, essas duas palavras dentro do nosso dia a dia, mas também perceber o que é o místico, o que é espiritualidade e qual a importância desses elementos, por exemplo, dentro do aspecto religioso, dentro de uma religião. Desde já, eu trago a seguinte informação, que místico, ele não precisa ser necessariamente ligado a uma religião. Do mesmo jeito que espiritualidade não precisa ser uma prática específica de uma determinada religião, tá? Então, são dois componentes, dois elementos que podem estar ligados, sim ou não, com uma religião. Então, vamos pensar o seguinte, se eu não sou católico, se eu não sou evangélico, se eu não sou de qualquer religião, eu posso dizer que eu tenho algo místico em mim? Sim. Eu posso dizer que eu tenho espiritualidade? Sim. Tá? Porque isso vai além dos conceitos de religião, vai além da estrutura de religião. Tá ok? Então, para quem está achando agora, prazer, mais uma vez, né, Marcos, reveja as aulas anteriores e lembrando que hoje é um novo conteúdo, tá? E aqui abaixo já segue meu e-mail para que vocês possam estar enviando algumas dúvidas, algumas perguntas a respeito. Tranquilo? Então, vamos lá. É a nossa primeira videoaula, né, do mês de abril. Vocês já sabem disso. Então, nada mais do que justo trazer uma mensagem de vocês aí para vocês sobre o mês de abril. Então, abril chega abrindo sorrisos, renovando os ares, trocando folhas, soprando novos dias, novas cores. Que o mês nos abrigue e traga lindas surpresas, né? Mas também que seja um mês abençoado, com muita paz, saúde, amor, né? E que esse vírus ele caia por terra e não siga mais adiante, que ele perda a força, né? E que a nossa rotina, através de um processo aí de modificação, retorne ao que era antes, né, pessoal? Então, que esse mês de abril nos surpreenda de forma positiva. E os materiais necessários, né? Caderno, lápis e borracha, você já sabe muito bem. Escolher um local, assim, sem muita interferência do barulho, para que a concentração de vocês seja melhor e consigam absorver as informações e o conhecimento de hoje. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações de tradições religiosas. Como assim, professor? A gente vai perceber como o místico ele está presente em diversas religiões e como o místico ele também não está presente não somente na religião, mas em qualquer aspecto da vida humana. Mas para isso a gente tem que praticar o respeito. O respeito é um elemento preponderante dentro de qualquer conteúdo, independentemente da disciplina, seja religião, sociedade, cultura, enfim. Tudo que se trata de práticas, de manifestações culturais ou qualquer tradição religiosa tem que lhe dar o respeito. Não significa que a religião do outro seja diferente da minha e a minha seja melhor do que a do outro. Não existe religiões melhores, tá? Vocês façam essa anotação, coloquem na cabeça de vocês. Não existe uma religião melhor que a outra. Existem religiões que têm caminhos diferentes da sua. E essa diferença gera um choque cultural, que é algo desconhecido para você. Aí você faz esse processo aí de julgamento, né? No nosso consciente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu trago para vocês é o seguinte. Místico é uma coisa. Misticismo é uma outra coisa. Então, talvez você esteja se perguntando, professor, mas são duas palavras que têm um som semelhante, que místico e misticismo. Misticismo é uma derivação de místico? Não, pessoal. Misticismo, ele está mais voltado para questões comuns, do senso comum do nosso dia a dia.
não necessariamente ligado à ideia de espiritualidade. Então, o misticismo, eu posso dizer também que, eu posso dizer que as lendas é o misticismo, mas vocês sabem que as lendas ele não está ligado a, por exemplo, a questão do eu, da essência, né? As lendas não é um meio de comunicação entre eu e o divino, né? O misticismo não é um meio de comunicação. Pelo contrário, o misticismo, ele surge, né? Lá na história antiga e ele reforça algumas crenças, né? Que as pessoas se comunicam com uma certa entidade. Então, não é que seja um meio de comunicação com a divindade, tá? Mas acreditam-se que as pessoas se utilizam do misticismo, né, para receber aí determinadas entidades espirituais e disso entender aí, receber algumas mensagens das divindades. Então, misticismo, tendência para crer em entidades ou forças de sobrenaturais. Então, por exemplo, a gente sabe que a lenda do lobisomem, da mula sem cabeça, do curupira, são forças sobrenaturais, né? Ou seja, algo que está para além do normal. E há crenças de que uma pessoa se consegue se comunicar com uma entidade espiritual ou receber mensagens desta. Então, misticismo é o fato da pessoa entrar em contato com o outro, ou seja, receber, né, aí uma comunicação do mundo divino. Isso é misticismo. Místico é o contrário. Místico, além de você entrar em contato com o divino, você consegue perceber de como ele está presente no nosso dia a dia. Então, vejamos, misticismo, atitude caracterizada pela crença na possibilidade de comunicação direta com o divino ou a divindade. Isso aqui, pessoal, é um conceito retirado, né, do dicionário. Então, o misticismo é uma atitude caracterizada pela crença na possibilidade. Veja que não é algo concreto, é uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. De comunicação direta com o divino ou com a divindade. Essa daqui é a definição de misticismo. Tranquilo? Então, professor, caracterize melhor essa questão do místico para nós. Ali foi misticismo. Então, a característica do espírito místico consiste na atribuição de um poder misterioso a seres ou forças superiores. Olhem, entenda, misticismo está ligado ao que, pessoal? Às forças sobrenaturais. Já o místico não, ele traz como atribuição as forças misteriosas, né? Seres ou forças superiores, concretizados sobre a forma de ídolos, de feitiços, de palavras e de fórmulas. O espírito místico está na base de todas as crenças religiosas e na maior parte das crenças. Então, ela, além de estar presente em todos os aspectos da religião, ela também pode estar presente fora também da religião. E, mais uma vez, o místico, ele sempre envolve o mistério, tá? Então, tudo que é aquilo mistério que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender uma determinada ação, é porque ali atrás existe algo místico. O que é algo místico? Um mistério. Muitos não acreditam, muitos não creem, mas o fato ocorreu. E aí vão tentar procurar quais foram as forças que interferiram naquela situação. E quando o ser humano ele para observar, quando o sujeito para observar, talvez ele não reconheça, até mesmo pelo próprio ego humano, mas que ocorreu ali um acontecimento, um fato místico, né? É o misterioso. O misterioso a gente não vê, a gente apenas sente. A gente não consegue apalpar, ou seja, a gente não consegue pegar, mas a gente sente, né? A gente consegue identificar ele nos diversos momentos, nas diversas ações do ser humano, da vida humana. Então, por exemplo, né, eu trago aqui para vocês exemplos de misticismo.
não é místico. O místico, ele está voltado para a nossa espiritualidade direta com o divino. E aqui são exemplos de misticismo que estão presentes no nosso dia a dia e que certamente vocês já ouviram falar, mas que vocês, ou se não, vocês já praticaram algum tipo de misticismo. Por exemplo, quem nunca ouviu falar na sexta-feira 13? Aqui, pessoal, nessa primeira imagem, tá? Quem nunca ouviu falar na sexta-feira 13? É um misticismo, tá? Segundo, né, relato, segundo o senso comum, as pessoas, né, comentam que a sexta-feira 13 é um dia de azar, né? Ali é um misticismo, não é um místico. Ali não tem algo misterioso, ali é um misticismo, uma crença que foi pregada em um determinado momento da história e que essa crença ela foi reproduzida pelas gerações e que está presente no nosso dia atual. Agora, que fundamento religioso tem ali? Qual é a religião que explica isso? Não tem. A ideia essa sexta-feira 13 não pertence a uma determinada religião, tá? Essa ideia. Então, é algo misticismo. Por quê? Porque não existe ali um fundamento religioso, não existe ali uma ligação direta com o divino. Outra ideia também de misticismo, o horóscopo. Vocês já ouviram falar? Então, eu trouxe aqui os exemplos, ó, peixe, câncer, ranking dos signos mais supersticiosos, né? Peixes, câncer, escorpião, sagitário, gêmeos, libra, aquário, leão, áries, touro, virgem e capricórnio. Pessoal, eu não estou aqui desacreditando ou desestabilizando o horóscopo, tá, pessoal? Eu estou aqui apresentando para vocês exemplos de misticismo que estão presentes no nosso dia a dia. O que é misticismo? Não existe algo concreto em torno do horóscopo. O horóscopo ele tem como base, né, uma análise e um estudo sobre a questão do universo. Então, se vocês for pesquisar aí Capricórnio, ou se não, horóscopo do dia, vocês vão perceber que as informações que ali contém é resultado, né, de um estudo, de uma análise, né, que normalmente os pesquisadores e os estudiosos interpretam as coisas, né, as coisas da natureza, o vento, o tempo, o fogo, o trovão. Então, são coisas da natureza e que, após uma somatória, após um processo de relação um com o outro, ele estabelece ali algumas interpretações e lançam certas previsões. Não é que de fato vai ocorrer, mas o misticismo, ele sempre acaba gerando isso. O místico não, o místico é presente, né? O místico, por exemplo, o próprio milagre, por exemplo, milagre. Tem pessoas que não acreditam em milagre, mas tem outras pessoas que acreditam. O milagre em si, ele é místico, né? Várias pessoas, tenho certeza que na família de vocês, ou vocês já ouviram falar, pessoas que foram para o hospital, quando chegou lá, foi constatado, diagnosticado com câncer, né? Sendo que alguns dias depois, o câncer tinha sumido. É um milagre, né? A gente sabe que a ciência fala que o câncer, né, é uma doença perigosa e leva um certo processo, leva um certo tempo para ser curado, através do tratamento, né? E de uma hora para outra, através da oração, da família, da fé, da espiritualidade, aquela pessoa ela é curada. Ali ocorreu o que, pessoal? Algo místico. O que é algo místico? Algo misterioso, onde o ser humano ele não tem forças, ele não tem suporte para explicar aquilo que de fato ocorreu naquela determinada pessoa. Já o misticismo não. O misticismo ele é mais para previsão. Então eu trouxe aqui o horóscopo, tá, pessoal? Que é uma ideia, uma previsão. E deixar logo claro que o misticismo, existe dois tipos de misticismo. Existe o ativo, ou seja, o homem procura através de danças, músicas, jejuns e drogas atingir o infinito. Então vamos pensar o seguinte, às vezes, por exemplo, agora, né, passou a Sexta-feira Santa, muitas pessoas jejuam. É um processo dentro do cristianismo, né, e outras religiões que faz essa prática do jejum. Mas qual é o objetivo da prática do jejum?
é justamente estabelecer uma relação direta com Deus, com o divino. Então, ele se utilizou de um determinado elemento, que é o jejum, mas poderia ser a dança, poderia ser a música, para atingir o infinito. O que é o infinito? O divino, né? Para chegar até o divino, para estabelecer um vínculo de relação. E o responsivo, o homem simplesmente se dispõe a receber a visitação direta, ou seja, nesse caso, o homem, o sujeito, ele não precisa praticar dança, ele não precisa praticar o jejum, ou se não, usar algum tipo de música, enfim. Ele, na verdade, pode receber a visitação direta do divino. Normalmente, esse responsivo, ele ocorre dentro da religião do candomblé, ele ocorre também dentro da religião, por exemplo, de Umbanda, ocorre também, até mesmo em determinadas momentos dentro do cristianismo, por exemplo, quando a pessoa está exorcizada, né? Ou seja, quando recebe algum tipo de entidade, seja maligna, ou se não é de caráter benéfica, né? De caráter positivo ali, mas ali existe o misticismo, né? Ou seja, o místico religioso, e ele tem essa relação direta. Especificamente, o místico é uma mistura dos dois tipos, havendo apenas a predominância de um dos elementos. Então, vamos lá para a palavra espiritualidade. Pessoal, vocês estão conseguindo absorver a informação? Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de resposta a questões sobre a vida, seu significado e relação com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionada à proposta de uma determinada religião. Então, vejamos. O místico, ele normalmente ocorre primeiro. Então, ocorre algo místico ali, né? Vamos pensar assim, voltando ao exemplo da cura do câncer, ele ocorre ali a cura do câncer naquela determinada pessoa. Aí, quando aquela pessoa, ela para observar, aí ela vai buscar respostas. Essas respostas estão justamente na espiritualidade. Muitos acabam se desbruçando, se preparando como um milagre, mas muitos observam e vai em busca das respostas, mas só que ali é algo místico, né? E o que é místico, em alguns pontos, é inexplicável. Então, por mais que o ser humano vá atrás da resposta, mas ele não consegue ali identificar uma resposta concreta, uma resposta única, porque ali, na verdade, ocorreu um mistério. Então, um exemplo disso é a própria oração. Oração é um exemplo de espiritualidade. Professor, eu não sou de uma determinada religião, eu não sou da religião tal, e nem da religião A e B. Eu posso ter espiritualidade? Sim, com certeza. Porque é você que estabelece uma relação com o seu interior. Espiritualidade também é isso. É uma relação que você estabelece entre o mundo externo com o seu interior, com a sua essência. Então, pode sim você estabelecer uma relação de espiritualidade, tanto dentro como fora dos espaços religiosos, tá? E as crenças, ela sempre vai existir. Isso é fato. Então, quando o ser humano, ele para, pensa e estabelece ali, ele pratica um gesto de espiritualidade, ele consegue transcender até o infinito, até o divino. Lembra? E esse processo de conexão, esse processo aí de relação, isso daí fortifica a alma, fortifica o próprio espírito do ser humano. Então, outra característica é que a espiritualidade, ela apenas não é uma oração. A espiritualidade, ela pode ser praticada no nosso dia a dia, a partir de gestos positivos, a partir de gestos de caridade, a partir de gestos de respeito, de solidariedade pelo outro, através da empatia. Por exemplo, nesse período de pandemia, muitas pessoas estão passando certas necessidades. A partir do momento que você se dispõe a ajudar essas pessoas, é um modo de espiritualidade. Você está colocando ali em prática os princípios e os fundamentos de sua religião, tá?
Não é apenas a oração, não é apenas o jejum, não é apenas a procissão, não é apenas você participar de eventos dentro de sua religião. Pelo contrário, espiritualidade vai muito além. Por isso que a espiritualidade, pessoal, ela está ligada, assim, a algo místico. Porque muitos, você não consegue ver a sua espiritualidade. Você consegue sentir, né? Quando você está em um momento de adoração ou algo semelhante, você consegue perceber que o seu corpo transborda, que seu corpo ali está transmitindo energias positivas, é perceber no sentido de sentir, tá? E aqui nós vamos agora para a nossa atividade escrita e comentada, que hoje ela está bem simples, viu, pessoal? Bem simples mesmo, ó. Lembrando que a atividade ela vai ser sempre assim, nesse sentido, né? Eu apresento e logo em seguida eu coloco a resposta. Aí é importante que vocês copiem. Na verdade, vocês devem copiar essa atividade no caderno de vocês. Então, diante do que estudamos há pouco, no caso ela tem uma digitação, responda as seguintes questões. Letra A. Como o misticismo está presente no nosso dia a dia? Aqui eu estou perguntando, pessoal, sobre o misticismo. Não é sobre o místico, não. Como o misticismo está presente no nosso dia a dia. Então, aqui já coloquei justamente a resposta. Vejamos. Exemplos de experiências místicas no nosso dia a dia são crendices populares, né? Lembra que eu citei para vocês a questão da lenda? E religiosas, ok? Tal como a consulta de horóscopo, é do misticismo, os baralhos de tarô, é o misticismo, atividades de bezendeiras e as simpatias. Essas atividades de bezendeiras é uma atividade, aliás, perdão, é uma prática, uma ação muito recorrente no nosso dia a dia. Ela está bem presente no nosso dia a dia. Por mais que ao longo do tempo era uma prática mais comum, hoje ainda existe, né? Muitas pessoas recorrem às senhoras e os senhores, né, que benzem, que rezam, para sanar algum problema espiritual ou físico do seu corpo. Ali existe o misticismo, né, porque ali as pessoas às vezes recebem a própria entidade em ser entidade espiritual, mas também existe ali algo místico, porque tem relatos de pessoas que não é comprovado cientificamente. A ciência, pessoal, ela não entra nesse quesito aqui, tá? Porque a ciência ela se opõe tudo a isso. Então, o misticismo, aliás, o místico dentro das benzedeiras, elas podem ser entendidas assim, como uma ação ligada à própria espiritualidade. Então, há relatos de pessoas que já se curaram devido a determinadas rezas, devido a determinadas orações, tá? Aí, por isso, é nesse sentido aqui que cabe a ideia de respeito pela cultura do outro. E aqui a letra B define a ideia de espiritualidade. Espiritualidade tem múltiplas definições, mas ela pode ser respondida como busca do ser humano por um significado para a vida, para a sua existência, sobre o propósito no mundo. Então, a espiritualidade, ela impulsiona, ela estimula o sujeito, né, o indivíduo, a pessoa, a buscar respostas sobre a sua própria história, sobre quem é você, sobre a sua existência, sobre a sua trajetória e qual é o seu objetivo aqui na Terra. Aí é quando você faz o processo de silêncio, né, o processo lá de adoração, que você entra em contato com o seu interior, com o seu eu, a sua essência, e você consegue extrair, né, vai depender do nível de espiritualidade, né, a força da espiritualidade entre você e o divino, entre você, o mundo externo, e você, o mundo interno, vai depender muito dessa relação, tá, pessoal? E aqui, hoje, para a nossa mensagenzinha, que infelizmente a sala já está acabando, eu trago uma música de Carlinhos Brau, pessoal, e Lecha, que é bem assim, se não dá para ir para a escola agora, não deixe a escola ficar longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender, tá? Essa música que vocês podem estar, pessoal, pesquisando no YouTube, ou se não, no Google.
É uma música muito legal, uma música muito boa, que vem trazer uma mensagem muito positiva sobre a importância da escola nesse contexto de pandemia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu vou esperar vocês, com certeza, pessoal, na próxima semana. Valeu!